Olá a todos, somos alunos da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, Campus Quari, e iremos falar sobre distúrbios metabólicos, sendo mais específico, falando sobre a fenilcetonúria, também conhecida como PKU. Os autores desse trabalho são Emily Caroline, Eliane de Souza, João Davi, Josiele Reis e Raika Maria. Antes de eu explicar o que é o PKU, eu irei falar sobre o metabolismo. A palavra metabolismo, ela se refere a todas as reações químicas que acontecem no nosso corpo. Cada célula realiza milhares de reações ao mesmo tempo, quebrando substâncias, construindo moléculas novas, transformando em energia e mantendo o organismo funcionando. Então, o metabolismo, ele é basicamente a soma de todos esses processos químicos que mantêm a vida. O metabolismo, ele serve para manter as funções essenciais, e é ele que produz energia para o nosso corpo funcionar, e ele permite o crescimento dos tecidos, a regeneração das células e mantém o equilíbrio interno, que também chamamos de homeostase. Sem o metabolismo, nenhuma função vital existiria. O metabolismo é dividido em dois grandes grupos, dividido em catabolismo e anabolismo. O catabolismo, ele é a quebra de moléculas grandes em moléculas menores, liberando energia. É o que acontece quando quebramos a glicose, as gorduras e proteínas para gerar o ATP. O anabolismo, ele é o processo de construção. O corpo ele usa essa energia para fabricar moléculas novas, como músculo, hormônios e enzimas. Os dois trabalham juntos o tempo todo, equilibrando o gasto e produção de energia. Todas as reações metabólicas precisam de enzimas, que são proteínas que aceleram e controlam as reações químicas. Essas enzimas funcionam como pequenas máquinas que permitem que as reações corram rápido o suficiente para manter a vida. Elas formam as chamadas vias metabólicas, que são como caminhos bioquímicos organizados, uma reação que leva a outra. O metabolismo também está diretamente ligado ao uso dos nutrientes que ingerimos, como os carboidratos, que viram energia, as gorduras, que viram reserva energética, e as proteínas, que servem para a construção muscular e produção de enzimas. Cada nutriente entra em uma via metabólica específica, mostrando que o metabolismo afeta tudo que comemos. Quando alguma enzima não funciona corretamente, seja por mutação genética ou por deficiência funcional, o metabolismo pode ficar alterado e, assim, criando alguns distúrbios metabólicos. Para entendermos o que é um distúrbio metabólico, precisamos lembrar que o corpo depende de milhares de reações químicas acontecendo ao mesmo tempo. Essas reações mantêm a vida, produzem energia, transformam nutrientes, eliminam resíduos e mantêm as funções celulares. Quando algumas dessas reações não acontecem corretamente, chamamos isso de distúrbio metabólico. A maioria dos distúrbios ocorre porque uma enzima, que é uma proteína especializada em acelerar as reações químicas, não está funcionando bem. Pode ser porque ela é produzida em menor quantidade, porque tem formato alterado ou porque simplesmente não existe no organismo. Quando uma enzima falha, a reação específica dela também falha, afetando toda a via metabólica. Nem todos os distúrbios metabólicos são genéticos. Alguns são hereditários, chamados de erros inatos do metabolismo, que surgem de mutações transmitidas pelos pais. Mas outros podem ser adquiridos ao longo da vida, como doenças do fígado, diabetes, problemas hormonais, entre outros. Em uma via metabólica, sempre existe uma substância inicial, uma reação e um produto final. Se a reação não acontece, a substância inicial se acumula, muitas vezes de forma tóxica, ou o produto final não é produzido, causando deficiência em alguma função do corpo. E esse desequilíbrio gera sintomas que variam de leves até graves, dependendo da via afetada. Os órgãos mais sensíveis aos distúrbios metabólicos são os que dependem de grande gasto energético ou metabolismo rápido. O sistema nervoso central, por exemplo, ele sofre muito com toxinas ou falta de substratos essenciais. O fígado, responsável por grande parte do metabolismo corporal, também é fortemente impactado. Por isso, distúrbios metabólicos podem se manifestar com sintomas neurológicos, hepáticos e musculares. Muitos distúrbios metabólicos são silenciosos no início, mas podem causar danos graves se não forem detectados cedo. Por isso, existem testes específicos como exames laboratoriais, triagem neonatal e estudo enzimático. Detectar cedo permite iniciar o tratamento antes que o acúmulo tóxico cause lesões permanentes. A fenilcetonúria, ou PKU, é um distúrbio metabólico hereditário causado por um defeito na via que transforma o aminoácido fenilalanina em tirosina.
Essa via é extremamente importante para o funcionamento do cérebro, já que a tirosina é precursora de hormônios como a dopamina, noradrenalina e a adrenalina. Quando essa conversão não acontece de forma adequada, a fenilalanina ela se acumula no sangue e ela passa a ser tóxica para o sistema nervoso, prejudicando principalmente o desenvolvimento cerebral nos primeiros anos de vida. Ela também é uma doença autossômica recessiva. Isso significa que a criança precisa herdar 2 cópias mutadas do gene, uma do pai e outra da mãe, para assim manifestar a doença. Os pais geralmente não têm sintomas, mas são portadores saudáveis. O gene responsável é o PAH, localizado no cromossomo 12. Esse gene ele contém um manual para fabricar a enzima que metaboliza a fenilalanina. Quando o gene ele sofre uma mutação, a enzima é produzida com defeito ou em quantidade insuficiente, e isso dá origem a PKU. A enzima fenilalanina hidroxilase, que é o PAH, é responsável por converter a fenilalanina em tirosina, usando como cofator uma molécula chamada BH4, que é o tetrahidropiopterina. Quando a PAH funciona normalmente, a fenilalanina ela é quebrada no fígado e a tirosina é produzida. Aí os hormônios importantes são formados e a fenilalanina no sangue se mantém em níveis seguros. Mas quando ela não funciona, a fenilalanina se acumula no sangue e passa a atravessar a barreira hematocefálica em excesso. Ela bloqueia o transporte de outros aminoácidos essenciais para o cérebro e prejudica a síntese de mielina e os neurotransmissores, e vai gerar neurotoxicidade e atraso no desenvolvimento. E essa é a base bioquímica da PKU. A PKU foi descrita pela primeira vez em 1934 por um médico norueguês, cujo nome eu não consigo pronunciar, mas está escrito aqui no slide. E ele estudou 2 crianças com deficiência intelectual e ele analisou a sua urina. Durante as investigações, ele encontrou uma substância anormal chamada de ácido fenilpirúvico. Com isso, ele fez 3 descobertas revolucionárias. A primeira foram as alterações metabólicas, que podem causar o atraso mental. A segunda é uma doença genética que pode ser detectada quimicamente, que é algo extremamente inovador na época. E a terceira porque foi um dos primeiros passos para o surgimento da genética médica moderna. Décadas depois, os pesquisadores perceberam que reduzir a ingestão da fenilalanina impediu os danos neurológicos, e isso mudou completamente o futuro das crianças com PKU. A partir disso, países começaram a desenvolver testes de triagem precoce, incluindo o teste idealizado por Robert, que detectava níveis altos de fenilalanina. Esse teste se espalhou pelo mundo e permitiu que a PKU fosse tratada antes dos sintomas aparecerem. Sem um tratamento adequado, a PKU leva a diversos sinais físicos e neurológicos, como a pele e cabelo mais claro que os membros da família, porque a tirosina também participa na produção de melanina, o odor corporal característico semelhante a mofo, e dizem que é até parecido com um rato, por exemplo, pela produção de derivados tóxicos de fenilalanina, e dermatite ou eczemas frequentes. Já as características neurológicas são o atraso no desenvolvimento global, convulsões, microcefalia, entre outras. Hoje, com o diagnóstico e tratamento precoce, a maioria dessas manifestações é totalmente evitável. A PKU é considerada um modelo clássico de distúrbio metabólico por 3 motivos. Porque é uma doença simples de explicar, porque é uma única enzima que não funciona, que causa acúmulo tóxico e gera doença. Segundo, porque ele é um exemplo perfeito de como a genética afeta o metabolismo. E terceiro, porque ele mostra que o diagnóstico precoce muda completamente o curso da vida da criança. A PKU é um dos maiores sucessos da medicina preventiva, justamente porque o diagnóstico ele pode ser feito logo após o nascimento e o tratamento é eficaz. E os danos são totalmente evitáveis se a dieta é iniciada cedo. Vou explicar como funciona a via metabólica da fenilalanina e por que ela pode causar neurotoxicidade quando algo dá errado. Bom, para começar, a fenilalanina é um aminoácido que ingerimos através da alimentação. No nosso corpo, ela deve ser transformada em tirosina. Quem faz essa conversão é uma enzima chamada fenilalanina hidroxilase, ou PAH, junto com um cofator importante que é o BH4. A tirosina formada, ela é super importante, porque dela vem vários compostos essenciais, como a dopamina, noradrenalina, adrenalina, a melanina e até mesmo os hormônios da tireoide.
O problema acontece quando essa enzima pH não funciona direito, como acontece na fenilcetonúria. Quando a pH falha, a fenilalanina não vira tirosina, então ela começa a se acumular no sangue e principalmente no cérebro. Esses níveis podem ficar 10 a 20 vezes maiores do que o normal. E o corpo, para se livrar desse excesso, começa a usar outras rotas alternativas, formando substâncias chamadas fenilcetonas, como o fenilpiruvato e o fenilacetato. Inclusive, eles que dão aquele odor estranho na urina de quem tem a doença. A fenilalanina alta é neurotóxica por vários motivos, e o principal é que ela compete com outros aminoácidos na barreira hematoencefálica. É como se ela entupisse o portão de entrada, digamos assim. Quando ela fica muito alta, ela impede que outros aminoácidos essenciais entrem no cérebro, como a tirosina e o triptofano. Eles são necessários para formar neurotransmissores. Então, com isso, o cérebro fica com menos dopamina, menos serotonina e menos noradrenalina. Aí daí surgem os problemas cognitivos, motores e comportamentais. Então, além disso, esse excesso atrapalha a formação da mielina, que é a capa que envolve os neurônios, que garante, né, uma boa condução de impulsos nervosos. E também aumenta o estresse oxidativo, diminui o antioxidante do cérebro e até prejudica a produção de energia pelos neurônios. Tudo isso junto prejudica o desenvolvimento neurológico. Então, quando essa via metabólica não funciona, a fenilalanina acumula, forma compostos tóxicos e atrapalha vários mecanismos no sistema nervoso central. Se não for tratado cedo, isso pode causar atraso cognitivo e várias dificuldades neurológicas. E é por isso que o diagnóstico precoce, como o teste do pezinho, é tão importante. Ele identifica essa alteração cedo e permite tratar antes que o cérebro seja afetado. Me chamo Raika Maria e eu vim falar um pouco sobre como ocorre o diagnóstico da fenilcetonúria, ou a PQU. Bom, ela é realizada através do teste do pezinho, que são os exames confirmatórios utilizados para garantir a precisão no diagnóstico. Então, temos a triagem neonatal, que seria o teste do pezinho, e a primeira etapa para identificar a PQU seria a realização desse exame, ainda nos primeiros dias de vida, por volta de 48 horas após o nascimento do bebê. Na coleta, vai ser necessário retirar uma gota de sangue do calcanhar do bebê. Esse sangue ele vai ser analisado para medir os níveis de fenilalanina, o aminoácido que se acumula em pessoas com PQU. E essa seria uma etapa muito importante, porque os níveis elevados de fenilalanina, principalmente quando está acima de 10 mg por decilitro, eles levantam uma suspeita maior para PQU e assim exigem uma investigação mais aprofundada. A grande vantagem é que a detecção precoce ela pode permitir que a gente inicie o tratamento imediato, assim prevenindo alterações neurológicas, cognitivas e motoras, já que o fluxo de fenilalanina ele pode ser tóxico para o desenvolvimento do cérebro. E assim nós vamos seguir para os testes confirmatórios, mas isso apenas se o teste do pezinho indicar alguma alteração, que assim vão ser repassados exames mais específicos para poder confirmar o diagnóstico. E nós temos uma lista aqui dos principais exames, e de primeiro nós temos a dosagem plasmática de fenilalanina e tirosina. Esse é o primeiro exame confirmatório, que vai medir diretamente no sangue os níveis de fenilalanina e tirosina. Na PQU, a fenilalanina ela vai estar mais elevada e a tirosina geralmente vai estar mais baixa. E é isso que vai reforçar o diagnóstico. E assim nós vamos para o segundo exame, que seria o teste de resposta a BH4. É um teste importante porque ajuda a diferenciar a PQU clássica de formas associadas à deficiência de BH4. E por quê? Porque ambas elas podem elevar a fenilalanina, mas a abordagem terapêutica é diferente. E se o paciente responde a BH4, ele pode se beneficiar de tratamentos mais específicos. E enfim, nós chegamos no nosso último exame da lista dos principais, que seria os exames genéticos do GNPH.
Nele é realizada uma análise genética buscando identificar mutações do gene PH, responsável pela enzima fenilalanina hidroxilase. Esses testes eles ajudam a orientar o diagnóstico e também orientar o prognóstico e possíveis respostas terapêuticas. Falando um pouco sobre o monitoramento. No monitoramento da PQU, após os testes confirmatórios, nós acompanhamos principalmente os níveis de fenilalanina no sangue, que precisam ser medidos com frequência para poder garantir que se mantenham dentro da faixa terapêutica. No início do diagnóstico, essas coletas são feitas de 2 a 3 vezes por semana, porque o organismo ainda está entrando em adaptação ao tratamento. Depois que os níveis se estabilizam, a frequência diminui conforme a idade. Pode ser semanal, quinzenal na infância, mensal na vida adulta e, no caso de gestantes com PQU, volta a ser de 2 a 3 vezes por semana, devido ao controle mais rigoroso. Durante esse monitoramento, é observado não apenas a fenilalanina, mas também a tirosina, para poder avaliar o equilíbrio metabólico, além de aminoácidos, vitaminas e outros marcadores que mostram se a dieta e a fórmula metabólica estão adequadas. Todos esses acompanhamentos, eles são contínuos e ajudam a orientar ajustes da dieta, no uso da fórmula e na rotina do paciente. Ele garante que o tratamento seja eficaz e que o desenvolvimento e a saúde geral sejam mantidos de forma adequada. Por fim, ressaltando a importância do diagnóstico precoce, eu falei um pouco dele no início, mas agora para finalizar, é essencial reforçar que o diagnóstico precoce da PQU, realizado através do teste do pezinho, confirmado por exames específicos, ele ajuda a prevenir danos neurológicos graves, como também garantir melhor qualidade de vida e possibilitar o início imediato do acompanhamento nutricional e bioquímico. Portanto, quanto mais cedo identificados, melhor conseguimos controlar os níveis de fenilalanina e evitar complicações. E assim, nós podemos seguir para os meios de tratamento. Agora vamos entender um pouco sobre as funções dos 3 pilares para o tratamento de pacientes com PKU. Como primeiro pilar, vamos ter o tratamento biomédico, conhecido como pilar nutricional. Ele se baseia em uma dieta hipoproteica rigorosa, com o objetivo é restringir severamente a ingestão de fenilalanina, o aminoácido presente nas proteínas que o corpo de quem tem PKU não consegue metabolizar corretamente. Como a fenilalanina é precursora da tirosina e a sua ingestão é limitada, é vital fazer a suplementação de tirosina. Por quê? Bom, esse aminoácido é essencial para o desenvolvimento cerebral e precisa ser fornecida externamente na dieta, resumidamente. Já focando no segundo pilar, que vai ser a terapia medicamentosa. Além da dieta, exige as terapias que podem ser usadas em casos específicos para melhorar o controle, como, por exemplo, a saboproteína. Esse medicamento é usado em pacientes que respondem a ele, pois ajuda a reduzir os níveis de fenilalanina no sangue. Além disso, a ciência continua avançando. Há diversas terapias emergentes sendo estudadas e desenvolvidas, buscando tratamento ainda mais eficazes e menos restritivos, como dietas, por exemplo. Agora, indo para o terceiro pilar, fisioterapia. Bom, não podemos esquecer do papel fundamental da reabilitação e estímulo, principalmente através da fisioterapia na PKU. A fisioterapia ela vai ter um papel vital na intervenção precoce, atuando diretamente em atrasos motores e em dificuldade de fala que podem estar associadas à condição, com o objetivo principal é promover o desenvolvimento motor, cognitivo da criança, garantindo que ela atinge todo o seu potencial. Agora, em resumo, o tratamento da PKU é uma combinação de dieta rigorosa, com suplementos, possíveis medicamentos e apoios terapêuticos. O sucesso depende da atenção e do acompanhamento multidisciplinar. Olá, me chamo João Davi e dando continuidade no assunto,
irei falar sobre a fenilcetonuria materna, ou também pode ser chamada de PKU materna. O que é isso? Ela se refere a uma condição em mulheres grávidas que possuem a doença, porém não seguem uma dieta restritiva. E isso pode resultar nos altos níveis de fenilalanina que podem afetar o feto. E falando bioquimicamente desse risco fetal, que são esses altos níveis de fenilalanina, eles causam complicações ao feto, que são elas a microcefalia, as cardiopatias congênitas e também um baixo peso ao nascer. E essas condições podem afetar gravemente o desenvolvimento e a saúde do bebê recém-nascido. E para que essas complicações não ocorram, é importante existir um controle metabólico. E esse controle, ele precisa ser de maneira rigorosa para manter os níveis da fenilalanina dentro dos conformes durante e após a gestação. Também é recomendado uma dieta restritiva para as mulheres grávidas que têm a doença. E essa dieta, ela precisa ser seguida passo a passo e também ser monitorada por um profissional da saúde. E tudo isso tem como objetivo garantir que os níveis de fenilalanina permaneçam dentro dos limites seguros para proteger o feto. Agora falando sobre o prognóstico com o tratamento precoce. Então, quando é dado um diagnóstico, é recomendado que tenha um tratamento precoce, porque esse tratamento precoce, esse tratamento antecipado, ele é de extrema importância para as crianças terem um desenvolvimento normal, né? Então, quando a pessoa trata a doença desde cedo, faz com que elas não tenham consequências graves futuramente. E esse tratamento, ele precisa ser realizado de maneira adequada. Então, ter ali um monitoramento contínuo e também seguir a dieta rigorosamente faz com que não se tenha complicações futuras associadas à doença. Já que eu falei da importância do controle metabólico, do diagnóstico e do tratamento, irei falar agora o que ocorre quando a pessoa não segue ou não realiza esse tratamento, né? Que a ausência de tratamentos pode resultar em deficiência intelectual severa, problemas de desenvolvimento e dificuldades de aprendizado. Então, assim, de maneira geral, vai afetar a parte cognitiva, a parte social da pessoa que possui a doença. E geralmente são crianças, né? E esses pontos, eles acabam fazendo com que a pessoa tenha comportamentos problemáticos, ou seja, vai enfrentar desafios no seu desenvolvimento. E já relacionando com o último ponto, que são os impactos psicossociais, eles são, né, a maneira que a doença ela vai se aplicar no ambiente que a pessoa está inserida. Então, vai envolver familiares, vai envolver uma equipe multiprofissional. Então, existem desafios, né, enquanto se fala da doença, né, enquanto seguir uma dieta restritiva, vai existir barreiras, vai existir estigmas sociais que vão estar ali dificultando esse processo. Por isso que é de extrema importância existir esse acompanhamento contínuo, não só de um profissional específico, não só de um fisioterapeuta ou de um médico, mas de uma equipe multiprofissional de médicos, nutricionistas, fisioterapeutas e enfermeiros. E concluindo o assunto, né, de maneira geral, a PKU, né, ela destaca que é preciso ter, não só nela, mas em todas as doenças, é necessário que tenha esse diagnóstico precoce para que possa, né, ser realizado um tratamento antecipado, para que evite problemas futuros, né? E já existem diversos testes, diversas intervenções fisioterapêuticas, intervenções nutricionais que vão estar ali auxiliando. Também é importante falar sobre esse controle durante a gravidez, né? Que ele é importante, além também de falar do suporte psicossocial, que é essencial não só para o paciente, mas como para a família. E todas essas abordagens são importantes
porque elas em conjunto vão formar uma comunidade para que essas pessoas possam ter uma vida saudável, uma vida com autonomia e produtiva. E essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção de vocês e aqui estão as nossas referências. Até mais!